Entendi. É porque eu pensei agora nessa questão, porque assim, eu acho que eu já até tinha comentado aqui numa outra aula de uma situação que meu pai, ele estava comprando um carro na época, logo assim, pré-pandemia. E aí ele foi lá, só que ele tem aquele direito de PCD para comprar o carro com desconto. Então ele foi lá, tirou o documento, pagou isenção do IPI, isenção do não sei o que, isenção do não sei o que lá e tudo mais. E aí a menina da concessionária falou assim para ele, olha, como está com essa situação de pandemia, a fábrica está diminuindo a produção, mas nós vamos te entregar o carro. Tem o áudio dela falando, nós vamos te entregar o carro. E aí passou, os meses foram passando e tudo mais, quando chegou em dezembro, falaram para ele, olha, não vamos mais entregar o carro, porque o carro mudou a versão do carro. Era o carro, sei lá, mudou, né? Ficou um modelo mais moderno. Mudaram para um modelo mais moderno e o carro que era para ser 70 mil preço de tabela e ele pagaria 50 e alguma coisa com os descontos lá do IPI e do sei lá o que lá, o carro agora, o preço de tabela já era 100 e poucos mil. Ou seja, ele não tem como comprar o carro porque eles mudaram o modelo, o carro subiu de preço e agora ele não tem dinheiro para comprar o carro. E aí ele falou assim, e aí, dá para a gente entrar com o processo? Não dá porque ela falou para mim que ela ia entregar o carro. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu falei assim, pai, qual documento que você tem que diz que você ia comprar o carro? Aí ele, eu não tenho. Eu tenho o panfleto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não tenho nenhum documento dizendo que eu ia comprar o carro. Só que o que aconteceu em fevereiro, março desse ano, que eu na época não consegui resolver porque eu estava para casar, estava enrolada com as coisas do casamento. Eu acho que o rapaz que é despachante mandou um e-mail para ele que talvez esse e-mail nunca devesse ter chegado do meu pai, porque ele mandou um anexo, um documento escrito assim, declaramos que o senhor fulano de tal está comprando o carro tal, porque era esse documento que o despachante mandava para o negócio lá da Receita liberar a isenção do IPI. Então, tem um documento dizendo que ele estava comprando um carro. Não, mas Thaís, peraí. Quando o preço era de 70 e foi baixando para 50 e pouco, geralmente a pessoa está sentada contigo ali na agência e tem um bloquinho e vai anotando. Ou então, se é à distância, vai mandando no e-mail, ou então na conversa de WhatsApp. Por que eu estou te dizendo isso? Todo escrito particular tem força de contrato. Entendi. Então, esse valor de 50 e poucos mil, ele é em razão dos descontos do PCD. Não foi um desconto que a vendedora deu. É o desconto do IPI. Não. Eu entendo. E isso está no documento que o rapaz, que é exatamente esse documento, declaramos que o senhor fulano de tal está adquirindo um veículo, sei lá das quantas, né? Cujo valor de tabela cujo valor de tabela é 70 e tantos mil, e desconto não sei o que, 50 e poucos mil. Peraí, agora vamos lá para a pergunta do milhão. Esse despachante é indicado por quem? Pela empresa? Pela concessionária. Ferrou. Aí ferrou. Pega, a única coisa que você tem que ter é algo que comprove isso, que esse despachante é indicado normalmente por essa empresa, né? Porque se eu sou advogado da empresa, eu vou falar assim, não conheço esse cara, não. Simples assim. Oi? Thaís congelou. Oi, travou. Porque voltou. Provavelmente o advogado da outra empresa só vai ter o caminho de negar o fato, dizendo assim, não, esse cara não é meu representante, não. Porque se tem esse e-mail, é batom na cueca, tá resolvido o negócio. Acho que o teu maior trabalho agora é mostrar que esse cara é indicado por eles, o que é mais fácil ainda, que normalmente essa indicação é feita pelo WhatsApp. Né? O vendedor, vou te indicar aqui quem é o não sei o quê. Printa a tela e está resolvida a tua parada. Entendi. E eles podem alegar alguma coisa, tipo assim, mas que agora o carro saiu de linha, não tem que entregar o carro por esse valor, ainda que seja porque o outro carro... Podem. Se o carro tiver uma valorização, você vai ter que pagar essa diferença da valorização. Entendi. Entendeu? Uma coisa é o seguinte, é o mesmo veículo. Não, tu não vai ter que pagar nada. Agora, se você
teve uma troca de modelo, teve uma troca de linha, é uma outra característica, é um outro veículo, né, que você vai estar absorvendo. Aí, Porque o que então, eles você estão tem que falando é pagar, isso, que sim. eles não têm que cumprir com o que foi proposto porque não tem mais carro. Entendi. Aquele modelo de carro não existe mais. Eles pararam de fabricar, porque era o modelo anterior e agora eles só fabricam o novo. Não, beleza, mas em todos os casos, quanto é que está um novo? O novo está 100 e poucos mil. Aí ferrou, entendi. Entendeu? Tá 100 e pouco. Porque se você falasse assim, tá 78, aí eu ia falar, bom, 70 já está acordado, só vou complementar com 8. Uhum. Pois é, porque a situação toda é essa. E agora, tipo assim, como um veículo PCD você tem que comprar à vista, né? Você tá vendo sair daí, Vitão? Meu pai não tem dinheiro para comprar um carro. Ele vendeu um carro que ele tinha para comprar esse. Aí veio a pandemia, pararam de fabricar o carro. Aí meu pai agora, o dinheiro que ele tem não dá para comprar um carro. Renato. Entendi. Oi. Thaís, só pegando carona ali que o Renato falou, se tiver alguma coisa de WhatsApp, em vez de printar a tela que o Renato falou, uma ata notarial é melhor. Sim, sempre é bom. Sim, Renato, minha irmã também comprou carro por PCD, que minha irmã tem uma doença, esclerose múltipla, e normalmente esse processo demora um pouco, né? Que acho que foi o caso do pai da Thaís. Ou seja, entre a oferta e ele conseguir as isenções para comprar no preço mais barato, houve essa mudança. Não seria o caso porque eu acho que normalmente a troca de um modelo, eles não tiram o modelo anterior de concessionária, eles esgotam o estoque. Tem um período para essa transição para modelo novo. Mas eles falaram que já não tinha mais estoque por causa da pandemia, porque com a pandemia eles foram reduzindo a fabricação e não tem mais aquele modelo de carro naquele preço. Entendi. Boa noite a todos. Eu estou acompanhando a discussão aqui um pouco de longe. Daniel. Eu gostaria de elucidar só um ponto aqui. Nesse caso de venda PCD, é considerado venda direta e que tem uma isenção tributária e que salvo o melhor juízo, isenção tributária ou alguma coisa, substituição tributária para trás. O carro, quando ele sai da fábrica, ele já sai com a carga tributária do IPI e do ICMS. Nesse caso, quando a Receita emite a isenção vai para a fábrica e o carro já sobe na cegonha para aquele determinado fim. Ele já não recolhe imposto, entendeu? Então, eu acho que a dificuldade mora nisso aí. Não é o fato de ter estoque ou não. Os carros que têm estoque, todos eles já foram tributados e, por isso, não serve para a venda direta do chamado PCD. Exatamente, foi isso que ela alegou, que como se tratava de um carro PCD, o carro tem que ser fabricado e faturado dessa forma para que não incida o imposto. Aí, no primeiro momento... não chegou a acontecer isso. Não chegou a acontecer por causa da pandemia. Pois é, acho complicado. Vitão, entendeu? tu encontra alguma solução aí? Aí meu pai tá sem o carro e sem dinheiro, porque o carro ficou mais caro. Na época que rolou isso, o Thaís conversou comigo. Eu também não estava vendo assim uma saída, cara. Só que na época ele ainda não tinha recebido esse e-mail que tinha esse documento escrito: o senhor Almir está comprando carro tal, da marca tal, modelo tal, pelo valor tal. Aí agora apareceu esse documento, entendeu? Eu até vi um julgado de São Paulo que era também uma situação parecida, só que pelo julgado me deu a entender que no caso daquela pessoa o veículo já tinha sido faturado. No caso do faturou é uma coisa, mas aí não foi no caso do meu pai não chegou nem a faturar. Não foi. É um problema danado. Não tô vendo caminho, não.